Monique está presa, ela é completamente inocente, está presa e ela não merece ficar sendo difamada pelas preferências de vocês, né? Então eu vou ler algumas questões aqui, por exemplo, com a dessa Daniele Ferreira. Daniele Ferreira vai dizer assim: o maior problema da Monique foi aquele depoimento dela. Depois de assistir seus vídeos e os da Fernanda Piacentini, fui rever o depoimento de Monique. Olha, os primeiros 10 minutos já dá um ranço, que não consegui mais assistir. Uma mulher sofrida, boa, que perdeu o filho sem ter culpa nenhuma, conseguiria falar tanta bobagem? Ela está dizendo aqui, gente, que para ela, todo aquele preâmbulo que a Monique fez de contar as origens dela, como é que ela lutou e ela venceu na vida, que isso tudo é bobagem. Ou seja, uma mulher julgando a outra por aquilo que é porque as pessoas querem informações diretas e descontextualizadas. Se a Monique chegasse falando, olha, eu não matei meu filho, e não tivesse toda aquela questão de mostrar quem ela é, ó, se ela mostrando quem ela é anterior e pós, vocês não acreditam, né? Imagina se ela chega de maneira objetiva. Mas é isso, ó, qualquer coisa que a Monique fizer vai deixar uma turma insatisfeita, que é o caso dessa Daniela aqui. Aí ela fala assim, né? Eu fico imaginando, meu Deus, se fosse eu, poderia até fazer uma introdução, de repente foram os advogados que disseram para ela falar um pouco dela. Possivelmente foram os advogados que orientaram, né? Para se humanizar, e é interessante que ela colocou humanizar aí entre aspas, né? Porque acho que ela também não acredita na humanidade da Monique. Mas eu resumiria e depois entraria logo na história do meu filho, do ocorrido. Ela teve a santa paciência de falar tanta besteira com tantos detalhes, é muito difícil achar que ela é inocente e boa. Quer dizer, a pessoa está presa há 3 anos, praticamente, mesmo não tendo atentado contra o seu filho, e aí ela precisa apresentar diante do tribunal, à juíza, ao Ministério Público, as razões dela. Aí vem uma pessoa de fora e desqualifica o que ela falou. Se ela falasse pouco também, todo mundo iria falar, ela tem tanta culpa que não falou nada, né? É isso, Daniela. Nessa história só tem o inocente que se chama Henri. Não. Existe o Henri inocente que veio a óbito, né? Que foi a vítima fatal. E existe a Monique, que é a vítima que sobreviveu. Que vídeo é esse dele na moto? Olha, esse vídeo aí é uma empresa chamada Boss. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o perfil. Boss Bikes. O que aconteceu? Esse material todo foi adquirido. Aqui, ó, o vídeo está aqui ainda. O vídeo continua aqui. E o que acontece? Esse material ele foi comprado com o dinheiro que a Miriam achava que estava indo para a Fundação Henri Borel, né? Para a Associação Henri Borel. E, na verdade, o dinheiro que as pessoas estavam dando para a Associação Henri Borel foi usado para montar essa empresa aí, que era empresa de... Deixa eu ver aqui, isso aqui fala. Era uma empresa de mobilidade humana, concessionária de motocicletas, aqui, diz aqui na descrição, né? Tem até hoje lá a página no Insta. Alexandro conta fatos, não há argumentos, não há sem o H, né, senhora? São mulheres comentando. Contra fatos não há argumentos. Teve equipe médica, médico legista, polícia civil investigou, etc, etc, etc. Viúva de marido vivo, homem que viajava para trabalhar. Ela continua. E ela insatisfeita com tudo, já querendo outro marido. Gente, isso é uma acusação tão grave. Vamos começar lá de cima, então. Olha só. Teve equipe médica. Eu não sei se você parou para perceber que essa equipe médica não deixou nenhuma filmagem do que eles fizeram. O que vocês não percebem é que um hospital Barrador não é igual a um hospital público que vive atendendo crianças, vítima de violência, vítima de bala perdida. Eles não sabiam o que fazer com aquela criança. Mas o fato é que a criança chegou em excelente estado, porque primeiro que a gente tem que pensar, como o hospital não tem o hábito de atender crianças na situação em que eles dizem que o Henri chegou lá, na hora que o Henri chegasse lá daquele jeito, a primeira coisa que eles iriam fazer era questionar a mãe, era chamar a polícia na hora, não era depois, né? Segundo, o médico legista já disse em depoimento que ele não teve contato direto com o corpo do Henri.
Nós temos o caso, por exemplo, desta perita aqui, ó, é a Denise Rivera. Ela deu essa entrevista, que é um podcast, e ela vai mostrar que ela foi a primeira perita do caso, e preste atenção no que ela vai dizer de maneira estranha sobre o pai do menino Henri, e ela disse isso há pelo menos mais de... deixa eu ver aqui, foi em 8 de agosto de 2023, ela lembrando que ela foi uma das primeiras do caso, e ela nem estava pensando em falar mal de Leniel, não, ela só estava sendo técnica nas conclusões dela. Preste atenção para você ouvir com muito critério. Você trabalhou também num caso que causou uma comoção muito grande, que foi o caso Henri do Borel. Henri Borel, né? Henri Borel. O que acontece? Eu estava como assessora técnica do secretário de polícia, mas ele me colocou como se eu fosse uma subsecretária para a perícia. Então, tudo que era com a perícia, eu que coordenava. E aí, o que aconteceu? Surgiu uma história de uma criança de 4 anos que teria caído da cama e o pai estava pedindo que fosse feita a necrópsia rápida porque estava sofrendo muito, e ele pediu para um policial, esse policial pediu para um perito que veio me pedir. Aí eu falei, peraí, uma coisa muito recomendada, tem coisa errada aí. Perceberam que a perita percebeu, independentemente de ela saber quem é Leniel, ela falou assim, por que um pai está pedindo para correr logo com essa perícia? Sem ela saber das coisas todas que iriam desenrolar de 2021 para cá, ela achou estranho que o pai do menino, ela não está nem falando do Jairo, está falando do pai que estava pedindo para apressar essa perícia, porque ele estava lá naquele momento acompanhado. Aí está falando, teve perícia, pois é, a perita, corretíssimo como ela percebeu, e aí o que ela vai dizer? Opa, temos que ter mais critério, que se um pai está com pressa, coisa errada tem, porque ela sabe como os pais agem, né? E aí, só que o pessoal do podcast não percebeu o que ela estava tentando dizer e acabou que o assunto passou batido, digamos assim, quer ver? Estava pedindo a perícia, no caso era o padrasto, rápida. Não, o pai... Tinha acabado de acontecer o evento. Tinha acabado de acontecer. Que tinha, até então, a gente não sabia, eu não sabia nem quem era o padrasto, a gente não sabia de nada. Percebem que ela reafirma que foi o pai que estava apressando a questão do laudo? Porque ele tinha aquela coisa assim, eu preciso mostrar que eu estou lutando, mas na verdade, presta atenção no que ela vai dizer, porque às vezes até o maior perito da situação cai em determinados enganos que estavam fora da alçada dela, quer ver? Nada. A gente só sabia que a criança chegou, e aí eu falei para a diretora na época do IML, eu falei, olha só, é para fazer o caso assim, com muito cuidado, porque uma coisa que pedem urgência é uma coisa que você tem que olhar com aquele olhar assim, com cuidado redobrado. E aí o perito falou, olha, ele não morreu da queda, ele morreu de traumatismo, ele teve vários traumatismos, estava todo... É aqui, gente, que a gente precisa prestar atenção. De fato, ele morreu de traumatismos. E ela vai cair, né, na conversa do coletivo, porque o coletivo não percebeu que aconteceu alguma coisa aí, que a Monique diz no depoimento dela. A Monique fala, olha, o meu filho, né, aqueles laudos apresentam como meu filho saiu do hospital, não como meu filho chegou. Então, como ela não sabia de nada do hospital, que o menino já tinha ficado quase 2 horas naquela tentativa de ressuscitação, que eles entubaram o menino, que ali houve até um ferimento no pulmão do menino, que aquilo tudo em si mesmo já traumatiza o menino por dentro, então ela vai fazer as acusações dela porque ela não tinha conhecimento dessa causa e ela não sabia de várias coisas, inclusive ela não sabia dos procedimentos do hospital, né? E o hospital sumiu com toda a filmagem e tudo. Então eu acho que quando tanto as defesas da Monique quanto as defesas do Jairo suspeitam da situação do hospital, tem cabimento sim, porque se essa perita soubesse que o menino tinha passado por várias questões do hospital, ele ia entender a origem dessas lesões aí, que ela viu as lesões, só que ela não pode afirmar que essas lesões aconteceram em casa. Essas lesões aconteceram no hospital, e isso está muito claro. É que o poder público não quis mexer com esse hospital poderoso, né? Um hospital tão poderoso que sumiu com todas as filmagens desse dia. Vocês não acham isso estranho, não? Então, quando ela fala assim que tinha muitas lesões, tinha.
Só que, como a Monique diz no depoimento dela, foram lesões provocadas nos procedimentos hospitalares. Imagina, eu fui testemunha, quando meu sogro estava para falecer, fui testemunha de uma tentativa de ressuscitação de um senhor de 45 anos. Quebraram 3 costelas dele naquela tentativa de ressuscitação de um senhor de 45 anos. Imagina uma criança de 4 anos que não reagia e eles socando tudo quanto é jeito o abdômen e o tórax dessa criança. Claro que houve muitas lesões ali, né? E a gente nem pode falar que quem estava ali eram profissionais. De repente eram enfermeiras que ganham muito bem para ali cobrir o médico. Enfim, tem várias coisas que o poder público não quis investigar. Mas não é porque o poder público não quis investigar que a gente agora vai ficar acusando de maneira falsária a Monique, né? Então, entenda o que a perita vai dizer com esse olhar, que a própria perita, excelente perita, ela não tinha consciência de que aquele corpo que ela viu veio assim do hospital, mas não chegou assim no hospital. E aí, o que a gente fez? Eu falei, olha só, põe o laudo em sigilo, só o delegado pode saber, porque eu não quero que saia divulgado por aí, né, que aconteceu alguma coisa, que a imprensa vai logo correr em cima. Tanto que, durante 15 dias, ninguém falou do caso. E o delegado, na época da 16ª, é que pegou o caso e falou, não, eu vou cuidar disso, eu vou até o fim. E ele é um outro que é o workaholic. Que é o, né? qual delegado, você lembra? É o Henrique Damasceno, né? E aí ele falou, não, e aí o que a gente fez de diferente? A gente criou um grupo de WhatsApp, onde tudo que acontecia no caso, a gente colocava ali. Então, teve uma reprodução simulada, aí a gente discute ali no grupo. Fizemos reuniões presenciais. Então, assim, os peritos todos estavam muito integrados nisso, com a investigação, juntos. Então, a coisa fluiu muito bem. Por quê? Porque a gente não tinha que ficar esperando que viesse uma CI pedindo não sei o quê. A gente já, o que vai pedir? O que precisa? Complementa isso? Complementa aqui, tá? E eu acho que foi aí que a gente conseguiu, num período bem curto, chegar à conclusão de que ele morreu dentro de casa. Espancado. Né? Espancado. Veja que a conclusão é correta no sentido de detectar as lesões, mas é enganosa em dizer que ele morreu dentro de casa. É porque ela fez isso tudo aí sem saber o que tinha acontecido no hospital. Vocês conseguem entender a diferença? Enfim, esse é o podcast que se chama Fala Guerreiro, né? Foi apresentado há mais de um ano atrás. E essa parte do Henrique está exatamente em 2 horas, 10 minutos, até mais ou menos 2 horas e 13. Para você ver por conta própria isso aí. Ok? Então, Viviane, a gente vai vendo que mesmo tendo pessoas, igual ela menciona aí no nome do delegado e companhia, eram pessoas boas, bem intencionadas, mas ao mesmo tempo pessoas que cometeram equívocos operacionais, igual ela fala, né? Eles não têm ali nenhum valor moral e tudo, mas ao mesmo tempo ela caiu no conto de falar assim, mas depois nós ficamos sabendo que tinha um vereador e tudo. Só que, na verdade, a conclusão dela é correta e o contexto é errado. A conclusão é, o menino apresentava lesões. Agora o contexto, ela não sabia que o menino tinha sido manipulado insistentemente, né, o corpo dele no hospital. E é isso que ela não consegue entender, é isso que vocês não conseguem entender. Então essa questão de você colocar aí, né, teve equipe médica, médico legista, polícia civil. A polícia civil trabalhou bem, mas não atinou que tinha alguma coisa errada no hospital, né? Investigou, mas não quiseram, a Monique quis dar um depoimento antes dela ser presa. Eles ouviram a babá, mas não quiseram ouvir a Monique. Enfim, quando você fala que viúva de marido vivo, homem que viajava para trabalhar e ela insatisfeita. Ele viajava para trabalhar, ele era um homem indisciplinado. As reportagens que a Fernanda tem publicado mostram isso, que o Leniel tinha um salário de cerca de 14 mil reais e a Monique vivia tendo de socorrê-lo de muitas dívidas. Era a Monique, com a competência de mulher dela, quem socorria a indisciplina financeira do Leniel, né? E aí você fala que ela compactuou com o criminoso. Não, ela não compactuou com o criminoso, ela não sabia que o companheiro dela fosse capaz de fazer isso tudo, conforme a gente já mostrou exaustivamente
no vídeo das conversas da babá com o noivo, das conversas da babá com o próprio pai e das conversas da babá com a própria Monique. Aquilo tudo inocenta a Monique. E as pessoas é que não perceberam. Espero que não fosse descoberto tanto de lesões. Brasileiro cego, idiota, acredita numa víbora como Monique. Ah, você chama Monique de víbora aqui? Ah, nem... Monique inocente? Hoje meu filho vai morrer espancado e eu vou continuar de mãos dadas com o meu macho assassino e ainda vou para o salão de beleza. Putz, Patrícia, você está totalmente desinformada. Até os primeiros dias, os primeiros 30 dias, a Monique não fazia a menor ideia nem que o filho dela tinha morrido assassinado e nem que o principal suspeito era o então companheiro dela. Então ela não encobriu nada do que o companheiro dela fez, não, porque ela nem sabia o que tinha acontecido. Ela só acordou com o filho dela morto, né? E ela não tinha indícios nem antes daquele dia. E isso a juíza consta, ela escreve isso no relatório, que está claro para ela que as 2 ou 3 situações de suposta violência que o Henri sofreu, a Monique não estava, tinha deixado a criança sob a confiança de uma babá, né? Por exemplo, na manhã do dia 2 de janeiro, a Monique tinha saído para fazer suas atividades enquanto o Henri dormia, e aí as agressões que a babá relata aconteceram com a Monique lá fora, mas ela tinha deixado a babá em casa cuidando do filho dela. No dia 12, que foi à tarde, enquanto a Monique foi resolver coisas e acabou passando no salão, ela tinha deixado o filho com a babá, não deixou ele com o Jairo, não. Então, eu acho engraçado esse prazer macabro de vocês, de falar que ela continuou de mãos dadas com o macho assassino. Ela não sabia que aquele cara tinha algum envolvimento nisso. Na verdade, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu ali, muito menos ela que estava dormindo, né? Mesmo que vocês prefiram não acreditar nisso. Olha aqui, outra mulher. Que medo que dá de vocês mulheres nessas horas, viu? Uma outra mulher chega e fala assim... Alexandro, desculpe, mas Monique tem 100% de culpa. Até a juíza já disse, a havia absolvido de todos os crimes. Como é que ela tem 100% de culpa? Você está melhor do que a juíza? Mas beleza. A babá mandou várias mensagens falando que Jairo ameaçava o menino. A babá não mandou nenhuma mensagem dizendo que Jairo ameaçava o menino. Por favor, veja o vídeo que eu gravei com essa conversa entre a babá e a Monique de maneira detalhada. Nesse vídeo eu estou explicando os contextos. Tá, gente? Vou ver se eu deixo aqui no link deste vídeo o link que eu gravei sobre as conversas da babá com a Monique e sobre a conversa da Monique com a prima dela, pediatra. Então ela não mandou várias mensagens, ela mandou no máximo uma mensagem mostrando assim, ele tá mancando, né? Isso quer dizer o quê? Uma criança estava conversando com um adulto no quarto, um adulto que disse para a babá, a hora que você quiser entrar, você pode entrar. A babá é que não quis entrar. Isso está no vídeo sobre as conversas entre a babá e o noivo. O noivo pergunta para ela, mas por que você não entra lá? Aí a babá responde para o noivo, ele até falou que eu podia entrar a hora que eu quisesse, mas eu não vou entrar lá, não. Ela não quis entrar. Ela que foi a grande omissa. E a Monique estava fora de casa não sabendo de nada daquilo que tinha acontecido e nem ficou sabendo depois, né? Na hora que ela ficou assim... Aí o pessoal falou assim, mas a Monique falou, putz, coitado do meu filho, que a Monique sabia que o filho dela não estava gostando do Jairo por várias coisas que o Liniel falava na cabeça do menino acerca tanto da mãe dele quanto do companheiro da mãe dele. Então, 100% de culpa, isso é uma calúnia sua, né? Babá não mandou várias mensagens falando o que o Jairo fazia. Monique sabia que Jairo maltratava o seu filho. Monique não sabia que Jairo maltratava o filho dela, não. Tem mensagem dela sobre isso? Não existe mensagem dela sobre isso, não. Existe mensagem dela falando assim, coitado do meu filho. Porque na cabeça dela, tanto a psicóloga tinha dito isso, quanto a pediatra tinha dito isso, quanto várias pessoas diziam, Monique, é porque vocês estão mudando o estilo de vida, o Henri não está gostando muito disso. Geralmente os meninos não gostam, é uma fase pela qual ele vai ter que passar. Isso não tem nada a ver com ela estar informada de que ela era maltratada pelo Jairo, né? Aquilo que ela interpretava que era um tratamento exagerado, igual o dia que o Jairo falou que o menino ia crescer um viadinho, ela fez o Jairo pedir desculpas, mas isso nem configura maus tratos. Quantas de vocês que estão me assistindo e me ouvindo aqui agora, que já não ouviu algum adulto falando assim com o filho de vocês, vocês não viram isso como violência, né? Ela comprou uma câmera para filmar, talvez até para pegar no flagra. Ela queria saber se o Jairo realmente estava maltratando, e depois ela foi convencida que não era isso que estava acontecendo,
Porque o próprio Henri disse para ela que ele tinha caído da cama, ela levou ele ao médico no outro dia, os médicos não encontraram nada, ele também não falou nada para o pai dele, que ele poderia falar, o médico não viu nada, mas é verdade, o tio Jairo me empurrou da cama, igual a Monique falou, ela dava para ele plena liberdade para ele falar, ela não falou nada, e no dia seguinte o menino estava brincando normalmente de patinete, então ela ficava confusa sim, né? Ela fugiu com o Jairo quando a polícia foi atrás dele. Isso é uma das maiores mentiras que existe nesse processo. O que aconteceu é que a Monique, a gente não sabe as intenções do Jairo. O que a gente sabe é que a imprensa, a população estava cercando a casa da Monique. Eles estavam, inclusive, pichando a casa da Monique, fizeram um monte de coisa. E aí, o que eles fizeram? Para fugir do assédio da população, até com medo de um linchamento, eles foram para a casa de uma tia do Jairo que morava ali próximo. Como é que eles foram fugir para uma casa próxima? E aí eles passaram a noite lá e a polícia foi buscá-lo lá. E a polícia que deu essa entonação de que eles estavam fugindo. Eles não estavam fugindo. Eles, na verdade, estavam fugindo era do local onde a imprensa e a população estavam querendo linchá-los baseado em má informação, igual você está tendo aqui agora, né? Quando você diz que ela tem 100% de culpa, isso tudo é baseado em informação mentirosa, que você prefere cultivar. Aí, fugiu com ele, então isso é mentira sua. Se ela não tivesse culpa, ela não fugiria com ele. Acabei de te dizer, ela não estava fugindo com ele. Quanto a outra, a Monique deixou o próprio filho morrer por ganância. Engraçado, né? Até Deus sabe que a Monique não fez isso, mas você agora é mais superior do que Deus para dizer essas coisas. Tchau, comentário. Então a culpa é do Jairo e a Monique não tem nenhuma parcela de culpa? Esse caso é complicado demais. Quer dizer, qual é o problema? Descobrir que a Monique é inocente te constrange tanto? Te sugiro que você vá fazer uma terapia, porque ela é inocente e até a juíza sabe disso. Sua pergunta assim, mas e os telefonemas da babá? E ela falando do sofrimento do filho quando o Jairo chega, isso não é omissão? Não é omissão e vou te explicar por quê. Porque naquele contexto a Monique sabia que o filho dela estava sofrendo, só que na cabeça dela o filho estava sofrendo porque ele não estava gostando da vida nova, porque no meio dessas ligações da babá tinha o Leniel falando mentiras na cabeça do ouvidinho e no ouvidinho do filho dele, né? Você se lembra? Que o Leniel dizia para o Henri, nesse período aí, ó, dessa ligação, ele dizia para o filho dele que a bunda da mamãe só pertence ao papai e ao Henri. Olha que coisa pornográfica para o pai dizer a um filho de 4 anos. Ele mentiu para o filho dele dizendo que a Monique roubou o carro que era do pai dele. Na verdade, a Monique, como acordo de separação, ela estava pagando um carro e aí fazia parte do acordo ela ficar com aquele carro, já que ela estava pagando o carro. Mas o pai foi dizer ao filho que a mãe tinha roubado o carro dele, né? E sabe-se lá quantas e quantas outras coisas absurdas e mentirosas o Leniel não falava na cabeça do filho dele. É claro que esse menino até se tremia quando via o Jairo, né? Até pelo que o pai dele falava contra esse então companheiro da mãe. Ô Rosa, não seja simplória, olha o que você diz. A verdade é que uma criança foi assassinada e os culpados têm que pagar pelo crime. Olha, se a criança foi assassinada, não foi a Monique, né? O principal suspeito está preso, tem que pagar pelo crime. Agora, quando você fala, não interessa o que o pai do menino tenha feito, houve um assassinato, você já parou para pensar que o pai desse menino tinha desejos obscuros em relação a perder esse próprio filho? Que é muito comum, né? Não podemos acusá-lo aqui, mas podemos colocar as estatísticas em evidência. É muito comum que ex-maridos frustrados façam as coisas acontecerem. Por exemplo, você já parou para pensar que enquanto o Leniel estava levando o Henri para casa, ele pode ter dado uma freada em algum carro, alguma coisa assim, né? E aí nessa freada o menino teve lesões internas e ele não contou isso para ninguém? Porque o que se diz é que o Leniel deixou o menino em casa, mas ele ficou aos arredores do apartamento. O que ele estava esperando ali, já com o Sigmar por perto? Né? Tem até um comentário aqui que mostra isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Veja só o que diz esse comentário aqui, ó. Na noite em que Henri morreu, Leniel entregou o menino chorando e vomitando num carro todo riscado, com palavrões de FDP. Leniel contou isso em depoimento para a juíza. Será que Leniel não teria fugido em velocidade de alguém em companhia do filho? Cinto de segurança do carro pode causar laceração hepática em crianças, machucando os rins e causando também
as 3 pancadas na cabeça do menino de encontro ao painel na lateral do carro, qualquer uma dessas lesões poderiam causar a morte do Henri horas depois de acontecidas. Também não deve ter sido coincidência Leniel estar acompanhado de um policial ao entregar Henri. Não duvido nada que o irresponsável tenha causado a morte do filho. Então isso aqui é uma pessoa dizendo de informações que ela tem, comentário é público, está no YouTube, né? Mas isso tudo demonstra, o Rosa Maria, mais uma mulher que comenta aqui de maneira infeliz, né? Que não é independentemente do que aconteceu. Houve um assassinato, né? Ao que tudo indica, a gente também não sabe se houve um assassinato, mas tudo indica que todas as partes tinham de ser investigadas. Não apenas a Monique, que já está comprovadamente inocente, né? O Jairo, que tem rastros e lastros, e o Leniel, que tem muitas operações e situações suspeitas, e esse nem sequer está sendo investigado. Essa é a verdade dos fatos. Eu acho engraçado esse comentário aqui, né? Então nem raiva pode sentir depois do filho assassinado? Não é sentir raiva, ô Edneia. Outra mulher, meu Deus, não é sentir raiva. A questão é que vocês vão ficar defendendo um cara que, em nome da raiva, ele molestou mulheres, praticou violência patrimonial, usou o nome do filho para abrir empresas, como vocês já viram de novo neste vídeo. Ele passou a ter direito de cometer crime porque o filho dele parece que foi assassinado. Ainda mais cometendo violência contra a ex-esposa, que não fez nada disso. Aí vocês falam, então a polícia prendeu Monique, isso é Edilmana, é outra mulher. Então a polícia prendeu Monique e Jairo sem provas. Não, prendeu Monique e Jairo com provas enganosas. Você viu que a perita acabou de dizer aí? Que ela viu as lesões? Agora, o engano é ela achar que aquilo aconteceu em casa. Não, aquilo aconteceu no hospital. Simplesmente porque Leniel falou e o Ministério Público também foi levado por palavras e não por provas. Olha, o Ministério Público foi levado por palavras, né, por narrativas. Qualquer pessoa que sabe ler bem e ler o relatório da Polícia Civil vai vendo que as provas são bem diferentes do texto que eles construíram ao redor das provas, né? Por exemplo, as provas que estão lá da conversa da babá com a Monique e com o pai e o noivo dela, né, da babá, inocentam totalmente Monique. Só que a polícia não produziu texto em cima dessas provas que estão lá no relatório da Polícia Civil, né? Aí você continua aqui. Gente, eu não conheço esse homem, nem acredito nas palavras dele. Porém, contra fatos não há argumentos. O menino morreu misteriosamente dentro de casa. Você reconhece que o menino morreu misteriosamente, mas quer que a mãe seja culpada disso? Dentro de casa com a mãe. Olha, eu não desejo para você o que aconteceu com a Monique, né? Que você está com uma pessoa que você ama muito dentro de casa, aí você acorda com essa pessoa morta e passa a ser acusado de algo que você jamais faria por aquela pessoa a quem você tanto ama. Não desejo isso para você, mulher. Aí, e ninguém sabe explicar como isso aconteceu, pelo amor de Deus. Olha, alguém sabe explicar, mas a Monique não é essa pessoa. Ela estava dormindo, você ficaria do mesmo jeito se você estivesse dormindo com a pessoa que você ama, morta. Todo mundo matou um pouco o Henri Borel. E aos pouquinhos, eu vou explicar isso que está aqui na minha cabeça. Bom, é um processo longo, né? Eu acho que chegam quase 10 mil páginas. Muita água já rolou por debaixo da ponte. Já tivemos ali várias fases, muitas trocas, né, de advogados em relação à defesa. A promotoria continua a mesma, mas a gente tem, né, figuras novas que entram também. Temos uma juíza que está desde o começo e ela vai presidir aí esse júri aí no dia 26. E não será nada fácil, porque ali, como réus, nós temos a mãe do menino e o padrasto do menino. E o Ministério Público, né, denunciou os dois por homicídio doloso, né, da morte dessa criança. Mas a gente precisa voltar e eu quero a sua ajuda, né, para a gente pensar no que aconteceu naquele final de semana. Porque nós estávamos no meio da pandemia, né? A gente vivia a pandemia, a gente vivia aquele momento muito ruim. Ou seja,
os hospitais sobrecarregados, os médicos sobrecarregados, porque, né, eles viviam quase que 24 horas ali salvando pessoas. O Henry vai ser encaminhado para um hospital de elite do Rio de Janeiro, um hospital de ponta, o que existe de melhor. Se a gente parar para pensar aqui em São Paulo, ele se equipara ao Sírio, ao Einstein, enfim, em outros estados. Pensa no melhor hospital que tiver aí no teu estado, é o que equivale o Barra D'Or, que é da Rede D'Or. Essa criança vai chegar e ela vai passar durante muitas horas num processo de reanimação, quando os médicos vão decretar o óbito dessa criança por volta de 5 horas da manhã, né? A mãe vai, num determinado momento, ligar para o pai, vai pedir para o pai, né, ir até o hospital, dizendo que o Henry foi levado ao hospital e não se encontra bem, né? Ela não tem notícias ali de que a equipe médica está tendo sucesso. O pai vai, ele estava indo para uma viagem a trabalho, ele vai voltar e vai se encaminhar para o hospital. Muito bem, mas a gente tem que entender, antes de eu passar para vocês, o que aconteceu antes dessa criança chegar no hospital. E eu acho que a gente tem que pensar nessas 72 horas. Bom, o menino foi passar o final de semana com o pai. Uma coisa normal, pais separados, né? Ele fica um pouco com o pai, um pouco com a mãe. E ele passa o final de semana com o pai. O pai relata que é um final de semana muito agradável, que ele levou o Henry para festinhas, para o shopping, deu a comida que ele mais gostava de comer, que era um pirê de batatas. É assim, tudo que o menino gostava, ele deu de agrados para o filho. Ou seja, para mim, se mostrou um pai carinhoso, né? Então, ali levou a criança para brincar. Normalmente, é o que a gente faz com crianças pequenas. E, no final do domingo, ele foi devolver, né? Foi entregar o Henry para a mãe. Que aí, entrega para a mãe, porque ele ia viajar. Inclusive, são os acordos, né? Na divisão ali da questão, né? Da guarda compartilhada que eles acertaram entre eles. Vai para a criança, vai para a mãe, desculpa, e o que ele vai contar para a mãe? Olha, o Henry não está bem, está vomitando, parece que ele tinha vomitado, inclusive, no carro. Ele deixa com a mãe pega o Henry e é o seguinte, bom, a informação que a mãe tem é que o Henry passou mal, mas até então que foi tudo bem o final de semana. Foi um final de semana agradável. As informações que nós temos é que ela vai até uma padaria, vai comprar lanche, dá banho no Henry, vai ofertar alguma comida, mas ele não quer, ele está inapetente. Ele não quer comer, ele não diz para a mãe que quer que ele leia um livrinho, ela vai para a cama, ela vai ler um livrinho para ele. Inclusive, ela faz um vídeo que ela vai mandar para um priminho, tira uma foto, manda para o pai. E por que essa informação é importante? Porque a roupa que este menino está, né? Ela faz o vídeo, tira a foto, é a mesma roupa que ela vai descer o elevador com ele. Porque a gente tem as imagens. Não são imagens coloridas, mas o pijaminha é estampado. É o mesmo pijama. Muito bem. Aí o que ela vai dizer? Colocou o menino para dormir, o menino dormiu e aí ela foi passar o resto da noite ali com o Jairinho e que ela havia acordado durante a noite pelo menos 2 vezes, que o menino acordou meio enjoadinho e ela colocava ele de volta na cama. Numa terceira vez, isso está no depoimento dela, né, que ela dá à polícia, autoridade policial. Ela vai encontrar o Henry caído no chão. Aí tem a informação de que no quarto, né, ela colocou ele para dormir na cama dela e foi para um outro quarto que eles têm nesse apartamento. Ela estava vendo alguma coisa na televisão e a criança estava dormindo nesse quarto e colocou ali, tipo, como se fosse uma cadeira, uma poltrona, né, com um encosto alto, tipo, para proteger. Mas quando levanta, o menino está no chão e com dificuldade de respiração.
Essa informação que ela dá. Eles vão pegar o menino, vão descer de elevador e vão direto para o Barrador. A distância não é longa, é curta, né? Da onde eles moravam. Vão chegar no hospital, vão, né? Param na recepção rapidamente, falam, olha, a criança não está passando bem. E quando você chega, né? Com essas características, né? Físicas e biológicas ali, você passa na frente de todo mundo, independente se tem Covid, se não tem, porque ele estava necessitando de atendimento de emergência. E ele vai. E dali para frente, a mãe não tem mais contato. Aí ele vai passar ali por uma série de procedimentos dentro do hospital e a mãe só vai ter informações da criança, que a criança veio a óbito lá na frente. Essa é tudo isso que acontece. Então, veja só. Ele passa o final de semana com o pai, aparentemente tudo bem, vai no shopping, vai em festinha, o pai oferta a comida que ele gosta, parece que um final de semana bastante alegre. É um menino, gente, que vale lembrar, todas as informações que a gente tem, que é um menino cheio de vida, muito alegre, brincalhão, né? Enfim, eu acredito que se ele, por exemplo, tivesse vivo aqui, ele estaria brincando, correndo, porque ele não era aquela criança que você botava na cadeira e ficava, fica quietinho, tem criança que fica. Não, ele tinha muita energia, muita vida. Isso dito por várias pessoas que conheciam o Henry. Aí, o pai disse que passou mal, entregou para a mãe. A mãe não sabe o que aconteceu com o menino antes e o pai não sabe o que aconteceu com o menino depois. Só vão ter essa informação do hospital. Ou seja, o período que ele passou com a mãe é bastante curto. Porque o pai entregou, ela deu banho, ofertou comida, a criança não quis, botou na cama, faz o vídeo, a gente tem esse vídeo, tem essas fotos e depois a história de que ele acordou algumas vezes, passando mal e foi levado ao hospital. Muito bem. Chegou no hospital. A gente, né, tem toda essa questão que é interna do hospital, que ele é levado para uma área restrita, né, onde eles vão fazer vários procedimentos no menino. Mas o que a gente sabe? Bom, você chegou, né, a princípio em parada cardiorrespiratória. E isso é um detalhe importante, porque isso é informado pelo hospital. Por que é que um menino de 4 anos chegou em parada cardiorrespiratória? O que levaria uma pessoa a chegar em parada cardiorrespiratória em 4 anos? Isso não é normal. Isto é anormal. Isto é uma realidade. Esse menino, e a gente tem as imagens, vão colocar eletrodos no menino, né, para checar batimento cardíaco, oxigenação, enfim, tudo isso. E isto está ligado ao quê? A uma monitoração. E eu vou explicar para vocês lá na frente por que é que isso é tão importante. Porque eu liguei o eletrodo, tem um equipamento, esse equipamento, ele está gravando tudo. Ele grava o que acontece com aquela determinada pessoa. Muito bem, nós estamos falando de um dos melhores hospitais do nosso país, né? Essa é o que vendem para todos nós. Ou seja, ali não faltam o quê? Recursos, tampouco equipamentos, correto? A gente não está num hospital de guerra, que falta tudo. Não, lá tem tudo. Muito bem. Só que eles vão chegar de madrugada. A informação é que não tinham muitos atendimentos naquela determinada hora. Ou seja, nós temos 2 médicas da área da pediatria e, num determinado momento deste atendimento, essas médicas vão ligar para a coordenadora. Por quê? A informação que eu obtive, né, de uma fonte que pede sigilo, é que todas as gravações, todas as ligações são gravadas. Eu pergunto, mas aonde estão essas gravações? O que foi falado? Porque quando você liga para uma questão de emergência, você tem essas ligações monitoradas. Isso seria um protocolo dos hospitais. Isso não seria só do Barrador, qualquer outro hospital que tenha um porte. Então, ele
grava por uma questão de segurança. Essas gravações não existem. O que foi falado ali não sabemos, mas o que se sabe é que nós teremos, né, a vinda de uma terceira médica. Muito bem. E aí vai vir aquela confusão do que esse menino morreu. Ah, ele sai do Barrador com, né, com o prontuáriozinho dele, que na verdade não é bem um prontuário, aquilo é uma requisição, não é isso, Alessandra, para ir para o IML? Sim, é o encaminhamento O para o exame. encaminhamento. É, requisição da autoridade policial que encaminha para o IML. Porque toda pessoa que entra em parada cardiorrespiratória tem uma morte que precisa ser investigada. Se ela vier a óbito, o hospital não conseguiu reverter aquilo, então existe a necessidade dessa investigação. Ele vai para o IML para que essa, né, morte seja investigada. O que é o médico legista? Ele é o investigador da morte. Ele é a pessoa que tem que ter a capacidade e a habilidade de dizer do que aquela pessoa, determinada pessoa, morreu. Muito bem. Mas quando ele sai do hospital, ele vai sair com esse encaminhamento. E está escrito no encaminhamento pneumotórax bilateral. Eu vou deixar tudo isso a Alessandra explicar para vocês. Ou seja, o menino tinha um pneumotórax bilateral. Quando ele chega no IML, este achado que foi constatado no hospital, inclusive nós temos a imagem do pneumotórax bilateral feito no Barrador, é completamente ignorado pelo IML. Não se fala mais em pneumotórax bilateral. E o que acontece? O IML vai encontrar algo que o hospital não encontrou. Estranho, ele vai encontrar como se fosse uma fratura na cabeça, aqui. Que fratura é essa? Como essa fratura foi feita? Quando? De que tempo? Mas a informação que a gente tem é que ela é recente. E eles vão indicar a morte do Henry como uma morte em decorrência de uma laceração hepática grau 2. Ou seja, o que quer dizer isso? Que nós tivemos ali um achado importante no fígado do Henry. Ok? Fechou? Isso é o que está escrito no laudo do IML, no laudo de necropsia. Pasmem, esse laudo foi retificado 6 vezes. 6 vezes. Então, a gente tem o encaminhamento, temos 6 laudos. Sabe, a única coisa que contém no encaminhamento e nos 6 laudos que são iguais, a seguinte frase: não há sinais de maus tratos. E maus tratos, gente, não é só algo imediato, pode ser algo que aconteceu no passado, ou seja, ossos quebrados, cortes antigos, queimaduras, tudo isso. Então, é uma criança que vem sendo maltratada. Pode estar em desnutrição, um monte de coisa, tudo isso são maus tratos. Isso está escrito no encaminhamento para o IML e nos 6 laudos de necropsia. Muito bem. Quando o Ministério Público vai ofertar a denúncia, o que ele diz? Que essa criança sofria maus tratos. Ora, pois, se tanto no hospital quanto o IML dizem que não encontraram sinais de maus tratos. Então, a gente já tem uma coisa que está em discordância. Tá difícil. E aí, nós temos uma coisa que eu falo muito aqui, né? A doutora Badaró também, que é a questão da necessidade da investigação abrir muitas linhas. Muitas linhas de investigação. Eu nunca entendi, e vou colocar aqui de novo, por que é que o hospital não foi considerado um local primário da morte do Henry.
O que nos foi dito é que ele chegou ao cadáver. Cadáver não respira, gente. Cadáver não tem oxigenação. Cadáver não vai fazer, enfim, hemoglobina, um monte de coisa que vai aparecer lá. Não faz, gente. Cadáver é cadáver. Cadáver, a pessoa está morta. Morreu. Não tem o que fazer mais. Você não ressuscita um cadáver. Não é zumbi, não é filme. Cadáver é cadáver. Dito isso, eu tô me alongando só pra gente não perder o fio da meada dessa história toda aí. Eu pergunto, mas por que que o delegado, né, o doutor Henrique Damasceno, não teve vontade de falar, gente, um minutinho, tá tudo bom, mas tudo, o que que encostou no menino? Tudo aqui. Eu quero todas essas cânulas, tubos, tudo que vocês encostaram no menino pra cá. Vai pra perícia. A gente vai periciar tudo isso. Cadê o pijama do menino? O menino vai para o IML sem o pijama. A Alessandra vai explicar também, quando você faz o encaminhamento para o IML, você manda o corpo e os pertences. Cadê o pijama? Sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Essa é uma realidade. Ou seja, o hospital foi deixado de lado, nós não temos vestígios importantes que não foram para o IML e o foco era a casa da mãe do padrasto. Muito bem. Mas e se algo aconteceu que nós não sabemos? O que é o correto numa investigação? A gente precisa voltar 72 horas da morte daquela pessoa. Seja criança, seja adulto, um idoso, 72 horas. Bom, 72 horas eu tenho que ir até onde? Bom, 72 horas vai cair no final de semana do pai. Do pai até o hospital, tudo tem que ser investigado. Tudo! Ah, ele chegou vomitando. Por quê? Tem que investigar o carro. Ah, não sei o quê. De novo, um pai tão querido, por que esse pai... É a minha pergunta. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o pai. Por que você não levou seu filho que estava passando mal para o hospital? E liga, fala, ó, Monique, negócio é o seguinte, o Henrique tá passando mal, eu trouxe ele para o hospital. Você vem encontrar a gente aqui. O menino tá vomitando. Ah, não, ele vomitou porque ele não queria encontrar a mãe. Gente, desculpa, você é médico? Não, não é. Então é o seguinte, seu filho tá passando mal, você leva para o hospital. Porque, inclusive, podia ser Covid, não é? A gente estava vivendo a Covid. Vai que a criança pegou Covid. Leva imediatamente. Mas assim, nem pensar duas vezes. Por que não levou para o hospital imediatamente? Dito isso, vou passar aqui para a Alessandra para a gente começar o nosso momento investigação. Alessandra, vamos lá. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nem é essa laceração hepática de grau 2. Mas abrindo aqui um dos 6 dos laudos do IML, né, logo no primeiro, o médico fala de infiltração hemorrágica na fronte, região parietal direita e occipital. Então, tem aqui uma hemorragia dentro da calota craniana, apesar de não ter nenhuma fratura. Isso aqui é um achado que está no laudo do IML, tá? Está no primeiro laudo e depois isso é complementado por mais 5 vezes. Olha aí. É o que eu falei da cabeça. Não tem a fratura, mas não tem nem a fratura, hemorragia. mas tem uma hemorragia. Ou seja, tem um sangramento que pegou frente, lado e chega na região occipital. Então, isso me parece algo para se chamar a atenção. Né? Qual que é o tamanho desse infiltrado? Seja como for, você tem o encéfalo, que é o cérebro, né? Encontra-se edemaciado, então está inchado. Você tem um acúmulo de líquido anormal naquele tecido. Alguma coisa aconteceu aí. Por que esse cérebro está assim? Da onde vem esse infiltrado hemorrágico? Houve alguma lesão no crânio? Qual que é a sede dessa lesão? Porque o que acontece muitas vezes, principalmente em lesão de crânio, é que às vezes a pancada é de um lado, mas por conta da onda de choque você vai ter hemorragia do outro lado. Boa. Então, a gente tem que ver exatamente isso. Qual que é a sede desse ferimento? Existiu um ferimento com algum instrumento contundente contra o crânio dessa criança? Ele pode ter caído em cima de alguma coisa, ele pode ter batido a cabeça no chão. Houve isso? Aconteceu? São dúvidas. Eu não tenho como responder isso. Né? Mas para acontecer um infiltrado hemorrágico, teria que você teria que ter uma energia vulnerante ali. E teria que investigar. Teria que investigar. Né? Então, isso chama muito a atenção. A monta da laceração hepática também me chama a atenção.
Porque pesquisando aí amplamente na literatura, uma laceração hepática de grau 2, ela tem aí de 3 até 3 centímetros de profundidade e no máximo 10 centímetros de largura. Superficial, não é isso? Em tese, não, vai até o grau 6, tá? Porque o grau 6 é o grau que você tem... É fatal. É impossível de sobreviver a uma laceração dessas. A grau 1, você tem um hematoma ali. Na grau 2, você pode ter essa laceração com o hematoma. E isso é tratado ambulatorialmente. Raramente precisa de cirurgia. Será que essa lesão é realmente de grau 2 para ter causado a morte? Se é de grau 2, será que foi ela mesmo que causou essa morte? São perguntas. Né? Outra pergunta que eu tenho é que o ML é categórico ao dizer que o menino chegou em morte real com sintomas, né? Com sinais abióticos que começariam ali já pela região da mandíbula, com rigidez cadavérica. Nesse caso, a gente está falando de uma instalação, por mais rápida que seja, a gente está falando de por volta de 2 horas após a morte. Como que ele chegou ao oxigênio? Então, vamos, olha só, olha, presta atenção aqui com a Carla. Vamos lá, Carla, Badaró e aqui. Se começou a rigidez, não tem como. Então, olha tá só, oxigenando. a pessoa morreu. Sim. Ok? Qualquer morte. Morte real, funções vitais paradas. Quanto tempo vai começar essa rigidez? Quanto tempo precisa para começar essa rigidez? Começa entre 2 e 4 horas. Ou seja, de 2 a 4 horas. Vamos supor que seja criança, que está calor, tenha sido mais rápido, pelo menos 1h30. 1h30. Então, assim, para que se ele tivesse em rigidez cadavérica, ele já estaria morto há pelo menos 1h30. Por aí. Né? 1h30. E a temperatura de 34 graus também chama a atenção. Agora, uma outra coisa, ele não teria essa temperatura. E se ele estivesse, que é o que consta aqui, né? Uma temperatura de 34 graus, ele teria que estar morto. Para estar começando a rigidez cadavérica, que começa, teria que estar morto. Porém, nessas condições abióticas, seria impossível de medir qualquer oxigenação. Tá, porque para vocês entenderem, muito tempo depois vai chegar no processo, isso demora, viu, gente? Porque isso foi tirado à força, vocês pensam, praticamente a gente precisou, sei lá, do Indiana Jones para descobrir aonde estava os escritos, né, sagrados, porque assim, ninguém entregava isso, que é não é nem um laudo, é um prontuário, né, de triagem. Isso aqui, o hospital mais importante do Rio de Janeiro, ele perdeu o prontuário médico do menino. Aí você fala, mas nós estamos em 1950? Não, gente, nós estamos em... Que ano? 2022? 2021, desculpa. Em 2021. Ou seja, nós já temos internet, nós já temos nuvem, nós já temos... A gente já passou até... A máquina Xerox já ficou obsoleta. Ou seja, você tudo pode ter esse, né, prontuário à mão, que muitas vezes a gente vê, no computador, não é? Que aí, na verdade, quando a gente está falando no computador, ele fica num servidor e mais, na nuvem. E tudo isso junto. Porque você tem que fazer... Explica, por favor, Alessandra, que você tem que o quê? Ter essa dupla verificação, não é isso? Nenhum hospital vai deixar um prontuário num único lugar. Não, e muitas vezes, né, o que acontece é atualizar o prontuário ou subir o prontuário. Que você pega tudo aquilo que foi feito de procedimento no quarto, pode até ter sido feito à mão, e você atualiza o sistema. A evolução do paciente. O que foi passado? Quais são os sintomas atuais? Teve apoio psicológico? Não teve apoio psicológico? Teve visita? Não teve visita? Principalmente num hospital desses, que a gente está falando de um hospital que tem um nível tecnológico considerável. Os protocolos de atendimento, eles têm uma qualidade muito boa. A gente não está falando de um hospital, de repente, na periferia do SUS, que os médicos, enfermeiros ali não tem computador, não tem sistema, estão ali tirando leite de pedra. A gente está falando de um hospital que atende uma classe alta da sociedade. Exatamente. Aí encontramos esse protocolo de triagem no estilo, né? Os manuscritos sagrados de Indiana Jones foram encontrados. Aí eles vêm parar no processo. Quando eles entram no processo, lembra o que o Ministério Público falou?
Criança chegou cadáver. Cadáver não respira. Eu nunca vi cadáver respirar. Eu gostaria de entender da onde sai a oxigenação de cadáver. Mas o prontuário diz que ele chegou com 76% de oxigenação. O que quer dizer isso? Que ele chegou saturando a oxigenação. Chegou em estado crítico, grave, mas reversível. E minutos após, vão fazer uma nova medição, cai de 76 para quanto, Alessandra? 50. 56. Aí já não tem mais o que fazer, gente. Aí é uma notícia triste, mas assim, o cérebro já não suporta mais, porque você precisa oxigenar o seu cérebro. Então, a vida começa a ficar inviável. Apesar de oxigenar, infelizmente, você começa a inviabilizar aquele organismo humano, seja uma criança, seja um adulto, seja uma pessoa mais velha, idosa. Muito bem. Então, como que chegou o cadáver? Como que chegou com esse trismo? Correto? Porque não chegou. Ele não está morto, ele precisaria estar morto há pelo menos... A Alessandra diz 2 horas. Vamos dar um benefício aí? Sim, dando benefício. 1h30? Me explica isso que eu não Então, conheço. essa rigidez não se trata de um fator abiótico, se trata de trismo, que é uma contração involuntária da mandíbula que ocorre em muitos casos que você tem um traumatismo craniano. Opa, olha aí. Traumatismo craniano. Que é compatível com os infiltrados hemorrágicos encontrados pelo IML. Isso foi ignorado tanto pelo hospital quanto pelo IML. Aí a minha pergunta: se o hospital não tivesse ignorado isso, né? E, enfim, eu acho que através de exames como uma tomografia, que é coisa que você faz imediatamente, esse achado apareceria. E Deveria você aparecer. teria ali tempo suficiente para tentar reverter o quadro, correto? Correto. Se ele sobreviveria ou não, nós não sabemos. Mas... Até porque não foi tentado. E aí a gente tem uma outra questão. Pneumotórax bilateral. O que quer dizer isso? Os 2 pulmões do Henry tinham perfurações. E o pulmão colapsa. Como isso acontece? De que forma isso acontece? Olha, nós não temos no IML nenhuma energia vulnerante, né, de trauma. Os médicos, eles não mostram pra gente nenhum trauma que justifique isso. Ou seja, ele não tem nenhuma pancada no tórax que justifique uma fratura de costela que tenha rompido esses pulmões. Não existe isso nos laudos de IML. Poderia ter sido pela intubação? Nós não sabemos. Porque isso também não está descrito e nem fotografado. Vou fazer uma pergunta aqui, e aí vou passar para a doutora Badaró também. Se o senhor delegado, presidente, né, desse inquérito policial, tivesse solicitado, né, pedido que recolhessem todo o material que foi usado no menino Henry, o que seria o maior ganho de tudo isso? Carla, o que acontece é que eu ouvia com muita atenção a tua explicação sobre o caso. A Carla passa para nós aqui toda uma instrução processual aqui, e a Alessandra analisando esse caso que ele é, assim, excepcional. Pela quantidade de laudos, né, que foram feitos, refeitos, e por uma questão que eu, olhando como advogada, eu penso muito sobre a ausência de nexo de causalidade entre alguma ação e o resultado morte. Por quê? Porque na denúncia do Ministério Público, na exordial, que é o que começa o processo, o Ministério Público define que uma ação do Jairinho com a Monique que teve esse resultado morte. E quando a Carla fala realmente desse estudo dessas 72 horas, para mim não fica claro se
Lógico, isso foi feito no curso da instrução do processo, porque essas notícias hospitalares, elas vêm para as pessoas entenderem, a gente está com um crime que foi cometido em março de 2021, a gente está em fevereiro de 2026, e o julgamento do Tribunal do Júri vai acontecer agora em 2026. Isso tudo teve um curso de uma instrução processual. E a vinda desses relatórios médicos, eles vêm muito no meio da instrução do processo. Salvo engano, até com a instrução já finalizada pós-audiência. Uma das audiências já tinha acontecido. O que acontece? Como a Carla pontuou aqui, eu penso o seguinte, e aí pensando num compliance de empresa e uma orientação criminal que você dá para uma empresa. Se você não deve nada, primeira coisa que você faz é que você colabora com todas as investigações. Então, o delegado, se ele pedisse, o normal, natural é que a empresa, o hospital, disponibilizasse tudo. Se não tivesse essa primeira disponibilização, pede judicialmente a importância. E o próprio órgão ministerial, o próprio Ministério Público, se não vem isso, pede como cota no inquérito. Opa, o delegado relatou esse inquérito sem esses registros médicos? Não. Para eu formar o meu convencimento de que não houve nada nesse hospital, a gente precisaria ter o acesso ao prontuário. Porque a gente conversava antes de começar aqui o programa, a gente pode ter várias questões. A gente pode ter um homicídio doloso ou culposo por parte de alguém do hospital. A gente pode ter uma lesão corporal por parte do Jairinho e da Monique que venha a ter um resultado morte, mas sem dolo direto. A gente pode ter um dolo eventual. E a gente pode, inclusive, ter um acidente. A gente pode ter, inclusive, um acidente, mas a gente teria que verificar esses registros. O que me incomoda, Carla, realmente... No caso do Henry, e acho que hoje a gente já pode falar que é um caso que trouxe um legado, porque trouxe realmente uma lei que é até nominada como uma lei Henry Borel, enfim. Mas a gente, como a Alessandra falou, a gente não pode garantir que esse menino fosse estar vivo diante das circunstâncias médicas ali de saúde dele. Mas a gente queria entender o que realmente ocasionou o resultado morte, porque aí a gente conseguiria ter um nexo causal entre uma ação e esse resultado. E é assim que o direito criminal pensa. Sim, mas né? é isso que eu digo. Se a gente tivesse ali, né, todo aquele material que foi usado no Henry durante o processo que ele ficou no hospital, sendo examinado e periciado, muitas dúvidas estariam sanadas. A primeira dúvida, eu vou falar dúvidas minhas. Eles entubaram o pulmão ou o estômago do Henry? Pelo tubo daria condição da gente ver as mucosas, Sim, né? Até no caso de um erro ali no procedimento de intubação, porque intubar uma pessoa não é simples. É um procedimento complexo e perigoso. Quando a gente está falando de uma criança, já adiciona um grau de complexidade. É mais difícil ainda. Se a gente está falando de uma criança com trismo, que é essa mandíbula fechada, firmemente cerrada, e às vezes os músculos da garganta, da gorja também, é ainda mais difícil. Então, fica a dúvida, né? Será que houve algum erro? Será que não houve? O IML não fala nisso. Não fala porque... E as máquinas, né, Carlos? O conteúdo Cadê das as máquinas? E aí, cadê a fotografia dessa intubação? E aí, isso é um outro detalhe. Porque quando a gente pensa na radiografia do Barrador, que tem a comprovação, inclusive está escrito, né, o pneumotórax bilateral, esse achado é comunicado ao IML, e o IML descarta isso, mas ele, nesse relatório de encaminhamento, de acompanhamento, vai com, né, essa informação. Sim. Uma outra coisa que demorou, também teve que sair a fórceps do hospital, foi esse raio-x. Por quê? Tá dito que ele tinha um pneumotórax, que eles fizeram um raio-x. Cadê esse raio-x? No raio-x, ele está conectado a eletrodos. Logo,
Se eu conectei eletrodos, eu conectei ao equipamento. Ah, mas eu perdi tudo. Gente, né? É coisa dos trapalhões. Caralho, quem né? faz raio-x em cadáver? Isso não existe. Não, mas calma, não tá conectado. Aí a máquina, quando você liga, você ligou ele a uma máquina. Essas informações, você perdeu tudo, porque realmente é o show dos bestalhões, né? Eu perdi tudo, né? Não tenho nada. Mas a informação está no equipamento. Eu entrei em contato com o fabricante do equipamento que me informou que esses dados ficam preservados por 96 horas. Depois vai subscrevendo ali. Você não, né? Então, assim, você teria 96 horas para retirar essas informações e saber, não, vamos ver se o coração estava batendo, o que, não é? Qual era a oxigenação real, porque tudo. E aí, assim, o delegado pediu as câmeras. O que o hospital informa? Não tenho câmeras. Não. Os monitores não funcionavam, estavam sendo trocados, na verdade. Os DVRs gravavam. Ou seja, é só levar o DVR, né? Então, assim, é um monte de e de interrogações que não são respondidas. Por quê? Eu poderia ter pedido o equipamento para checar se entrou respirando ou não entrou. Porque ele ficou conectado nesses equipamentos. O que estava sendo trocado era o teu monitor, não o teu DVR. Me dá o DVR para cá. Então, nada. Eu não tenho prontuário, eu não tenho o meu negócio. Nada funciona, gente, no hospital mais top do Rio de Janeiro. Não, desculpa, eu não consigo acreditar. O hospital tem que ter, até porque o prontuário é um direito do paciente. Eu não consigo, assim, para mim dói isso tudo. Aí, o que você espera? O que eu esperava, né? Vamos lá, todos nós aqui, bons investigadores, a gente tem, né, a melhor audiência que investiga aqui conosco. Recolhe tudo! Para saber o que entubou. Não, tá certo, entubaram o pulmão, tá? Células do pulmão, porque a célula do estômago é diferente do pulmão. Porque são dois. Sim. Aqui, não é dois isso? Tubos, né? Aqui que a gente tem na garganta. Tem a traqueia e o esôfago passando atrás. Se você entubar errado, você entuba o estômago. Separado pela glote ali. Isso. Mas, de novo, o que poderia causar um pneumotórax bilateral? E eu fui procurar isso também. Equipamento. Seria o equipamento, uma intubação errada. Sim. Cara, mas aí você tem que ser muito ruim de jogo, porque você tem que ser, né? Perfurou um e depois perfurou outro. É uma possibilidade? É. Foi investigado? Não foi. Não sabemos. Não foi levado esse material. A perícia não tem isso. Não existe essas informações. Mas eu fui conversar, tentar entender. O que causaria numa criança um pneumotórax bilateral? A RCP. Uma queda, gente. Uma queda. Mas uma queda não é uma queda da cama. Não a queda da cama. É uma queda de algo muito alto. Entende? Uma queda de... Enfim, lembra que ele passou o final de semana, foi num parquinho, no shopping, num negócio, num brinquedão... E, gente, de novo, criança, principalmente criança que é muito viva, que tem muita energia, ela não para quieta, né? A gente se fica cega. Quando você olhou, a criança já caiu, já levantou e você nem percebeu. Eu pergunto, será que ele pode ter subido em algum lugar, né? Tem essas paredes, às vezes, de escalada, isso tudo, e ter caído? E caído e batido assim a cabeça? Caído de costas? E criança, do mesmo jeito que cai, se levanta, diz que não foi nada, continua correndo. Correto? Será que isso pode ter acontecido? Não sabemos, porque também não existe informação dessas imagens do que aconteceu. Esse período, existe um vácuo no processo. E digo mais, tem um caso bastante emblemático que eu quero que vocês procurem, que é o caso da esposa do Liam Neeson. Uma mulher ativa, estava esquiando com o marido. Numa das descidas, Liam Neeson, famoso ator de Hollywood, ela vai bater a cabeça. Mas ela sai andando, ela sai andando. Eles vão para o hospital andando. Chega lá, passa pelo pronto-socorro, o hospital fala, não, tá tudo bem. Mandam ela para casa. Ela dorme e acorda morta. Por causa da pancada na cabeça.
Foi assim que a esposa do Liam Neeson morreu. Ela levanta, sai andando, vai pro hospital, o hospital no Canadá diz, não, tá tudo bem, volta para casa, pro hotel, e nunca mais acordou. Ela nunca mais acordou, ela morreu. Porque não estava tudo bem, o atendimento não foi bom. Então, de novo, olha o que a Alessandra falou, ele tem um edema na cabeça. Será que esse menino caiu de algum lugar? E, de novo, não é cair da cama. Uma das informações é que quando você bate a cabeça, uma das questões é que você pode começar a ter vômito, enjoo. Esse menino chega enjoado. Entende o que eu estou falando? A gente não sabe de fato o que aconteceu, porque não foi investigado. E talvez tudo que aconteceu com o Henry possa ter sido uma sucessão de coisas que foram dando errado e a pessoa não se apercebeu. Não estou dizendo que é culpa do pai de forma nenhuma. Às vezes você está de costas, a criança caiu, levantou. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes? Criança cega você. E você acha que está tudo bem, porque continuou correndo. E esse pneumotórax, você vai tendo um esvaziamento do pulmão. O que dificulta o quê? A sua respiração. E se esse pneumotórax foi feito horas antes, o que é uma possibilidade também. Mas isso foi investigado? Não, não foi. Nada disso foi investigado. O problema todo foi um viés de confirmação. Aconteceu na casa, foi ali e simplesmente todo o restante deixou de ser investigado. O que, para mim, denota um erro de uma investigação. Porque é algo muito sério. A gente está falando de uma criança, a gente tem que ter certeza. E olha só, não estou defendendo nem Jairinho, nem Monique, nada disso. Mas quando você vai colocar alguém, né, dentro de um sistema prisional, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Então, você tem que pecar pelo excesso e não pela falta. Não, olha, porque quando eu olho um delegado que diligenciou a Netflix, por que é que ele não pediu para que levasse todo o equipamento usado no Henry? Por que não foi pedir as câmeras de segurança do shopping onde o menino andou para ver se ele caiu, se não caiu? Por que o menino vomitou no carro? Vamos ver o que é, o que tinha nesse vômito. Entende? Nada disso foi feito. Isso não existe, isso não está no processo. E eu acho que isso é um erro. Porque aí você foi em cima disso aqui, é isso que aconteceu, é isso que aconteceu, isso que aconteceu e acabou. E vamos esquecer Monique, Jairinho, não quero saber. Podia ser João e Maria, Pedro e Paula. Tem coisas nebulosas. O pijama do... Bom, então, mas ele chutou o menino. Arregaçou esse menino. Bom, chutou como? Tava de noite descalço, não foi? Ele teria o quê? Célula de contato, não teria? Locard. Explica aí, Alessandra. Cadê o pijama do menino pra gente pegar os vestígios? Não sabemos também. É mais uma lacuna. Né? O menino pode ter sido espancado? Pode. Pode ter caído? Pode. Pode tudo. E o que eu acho muito grave é que, assim, a partir do momento que é possível que a gente tenha dúvidas, o que realmente aconteceu não será esclarecido. E se há um responsável direto, ele não será penalizado. E aí, quem responde por isso? Como é que fica essa morte? Essa é a questão maior, que até eu faço só um detalhe no que a Carla falou. Tem que ter uma responsabilidade, não só antes de pôr no sistema prisional, mas pôr no banco dos réus, né? Porque é uma coisa muito grave. Por isso que a gente bate tanto quando a gente faz as nossas análises de abrir todas as linhas e verificar todas as informações antes de definir realmente uma certeza. Porque como a Carla traz, a gente tem um lapso que a gente poderia ter. Imagem de câmera de onde essa criança foi com o pai. Deixou num parquinho, tem um monitor. Vamos ouvir esse monitor na semana. Não vai esquecer se uma criança caiu. Em todo lugar. Imagina, você foi no shopping, tem câmera que não acaba pra todo. Ainda mais quando você carrega a criança, né? Testemunhas, né? Testemunhas. Se essa criança apanhou 1h30 da manhã, será que essa criança que apanhou nesse nível, ela não gritou, ela não chorou? O que aconteceu? Ninguém teria ouvido isso? Depois, as questões hospitalares. A Carla explicando aqui, a gente já conversou várias vezes sobre o caso do Henry e falando, né, sobre as máquinas, o registro das máquinas.
Me lembrei agora que quando meu pai infartou, meu pai entrou para fazer um exame e eu fora da sala e removeram ele de sala e a porta da sala ficou aberta. E eu entrei e tirei uma foto da tela. Prontamente mandei pro meu cunhado, que é médico, e ele já na hora, para mim, Ana, seu pai infartou. Então, esses registros ficam nessas máquinas. A pessoa está monitorada. Por que também tanta dificuldade em ter acesso Ao prontuário, que é ao direito. prontuário? Então, direito da essa família, questão do do caso paciente. do Henry é assim, infelizmente, eu como advogada, eu preciso achar uma infelicidade, né? Infelizmente, a gente tem 2 pessoas no banco dos réus que eu mesma não... Assim, que eu vejo fragilidade probatória, né? Não, é claro que essa é uma das teses defensivas, mas eu vejo uma fragilidade probatória. Nesse nexo de causalidade, realmente, de um ato específico dessas pessoas que podem ter causado a morte. A gente tem um evento morte, sim. Mas é lógico que com o decorrer do tempo e com o que a gente tem no processo, tudo pode acontecer nesse júri. Porque, como a Carla trouxe, criou-se realmente uma imagem de punição para essas 2 pessoas, um passado, um pré-crime, né? Aí foi babá que foi ouvida, aí foi mensagem de WhatsApp, aí foi um monte de coisa que foi juntado no processo. Realmente para tentar corroborar a tese de que aquelas pessoas eram culpadas pelo delito. E agora a gente está diante do tribunal do júri, que é o único procedimento que as pessoas podem ser condenadas sem justificativa. Exatamente, Badaró e Alessandra, sabe, isso me incomoda muito, porque eu acho que a gente precisa ter certeza. Eu entendo a dor do pai, ela é real, como entendo a dor da mãe, também é real. Foi uma criança que deveria estar viva e não está mais aqui conosco. Mas, de novo, a gente precisa entender o que de fato aconteceu com esse menino. Quando você olha o processo, quando você olha o que restou, né, que é um absurdo, quando a gente para pensar um hospital no porte do Barrador, entregar aquilo, é lamentável, é assim, é assustador, para não dizer outra coisa. Aí o IML fala outra coisa. A única coisa que eles concordam, tanto o hospital quanto o IML, é que não há sinais de maus tratos. Está escrito, está no processo, não é? E aí a gente olha, assim, aí a gente espera mais, eu juro, eu esperava mais desse delegado. Gente, ele foi diligenciar até a Netflix. Por que não pediu para levar tudo? Olha, gente, pega aqui tudo isso aqui, coloca tudo, até o lixo, leva, vai para a perícia, vamos periciar, vamos ter certeza, porque aí isso acalma o coração de todo mundo. Então o que acontece? Vamos voltar a 72 horas da vida dessa criança. Onde ele estava? Passou com o pai? Então vai ter que diligenciar tudo. Foram aonde? Foram no restaurante tal? Foram no parquinho? Que parquinho? O parquinho tem brinquedo? Tem câmera? Me dá isso aqui. Muito bem. No carro? Passou mal no carro? Cadê o carro? Vamos fazer... Né? É tudo, gente. A gente precisa de tudo isso. Porque aí você vai excluindo. Não. Aqui, no tempo todo que passou com o pai, não tem nada. O menino não caiu, estava bonzinho, quietinho, não tem nada errado. Ok. Passamos aqui. O hospital fez tudo, foi um brinco maravilhoso, entubou certinho, não sei porque que entubou cadáver também, porque eu nunca vi entubar cadáver, mas, né, fui procurar também na literatura quem que entuba cadáver. Só recebi, né, alunos que estão estudando medicina. Fazer raio-x de cadáver também é uma coisa que você faz, né, para ensinar aluno na faculdade de medicina. Você entuba cadáver, né? Mas tirando isso, você não entuba o cadáver, porque seria até fraude processual, correto, doutora Badaró? Sim. Você manipular um cadáver é cadáver. Você fala, chegou em óbito, acabou, nem mexe mais naquilo. Direto pro IML. Uma morte, né, que precisa ser investigada. Aí, durante a audiência de instrução, que é a fase do lado 421, a gente tem um perito que não sabe responder nada. Ele não sabe responder nada. Ele não sabe dizer como é que as fotos do corpo do Henry foram parar no processo. Ele não sabe dizer por que não tem a foto dessa parte aqui
do tórax do menino. Não existe essa foto Das também. lesões, né? Que é o mais importante. As lesões internas. Ele não sabe responder nada. Quem tirou essa foto? Quem tirou também não sabe responder. É angustiante. Isso está gravado, e fartamente divulgado. Quem quiser ver, entra lá no canal Investigação Criminal. Tem a audiência inteirinha, todos os dias. Vocês podem ver o que aconteceu. E 6 laudos. Do 6 IML. laudos, um monte de coisa. Gente, uma confusão. Esse caso, para mim, é uma confusão. E tem um detalhezinho também que um dos laudos teria sido assinado enquanto ele estava de férias, né? Sim, Tem várias questões que envolvem esses Até laudos. mesmo os horários dos prontuários, né? A médica coloca 3h50, mas a etiqueta sai às 4h39, né? Mas a intubação é às 4h29. Então, assim, tem um monte de lacuna, um monte de pequenos detalhes no processo que fazem diferença pra gente não ter certeza de nada. Porque assim, aí a gente tem certeza. Aí, sabe, você condena uma pessoa sem ter... Não, tá certo, vocês fizeram isso, vocês merecem, e acabou. Mas até lá, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho todas as dúvidas do mundo. E é uma pena porque as informações, gente, são muito filtradas para a sociedade. Seria interessantíssimo que cada um de vocês pudesse ler esse processo para entender o que a gente está falando. É chocante. E o grande problema, Carla, é que a gente está se aproximando de um plenário do júri, e é isso que não é que me incomoda, mas isso é uma verdade. Quando a gente pensa no júri, a gente não sabe o que esperar do júri, né? A gente não sabe como os jurados vão encarar essa dúvida, se os jurados realmente já têm uma ideia pré-formulada na cabeça deles para a condenação ou para a absolvição. Não, e se eles têm capacidade, porque veja só a quantidade de coisas muito técnicas que a gente está falando. Então, você para pensar, porque pode sentar uma pessoa muito simples. E aí você vai falar de pneumotórax bilateral. Gente, é muito complicado para mim. Olha, que estudo bastante. Sou uma pessoa extremamente curiosa. Demorou muito tempo para entender esse processo todo. Não foi um dia, 2 dias, 3 dias, demorou anos. Até eu entender o tamanho do problema. Aí você vai pegar pessoas que você, enfim, dos mais diferentes backgrounds ali. Você pode ter pessoas com um vasto conhecimento científico, que eu acho difícil, que era o caso importante a gente ter nesse júri. Jurados com conhecimento científico. Pode ter uma pessoa muito simples. Pode ter um padeiro, não é? O que a gente tende a fazer, Carla, quando a gente recebe a lista, que muitas pessoas não sabem, quando a gente tá com a lista ali dos 25, que são os mínimos para a gente poder ter o sorteio para iniciar o júri, vem a profissão da pessoa e é permitido pelo magistrado presidente que a gente faça algum tipo de pergunta, tanto a defesa quanto a acusação ou assistência à acusação, se o juiz deferir alguma pergunta sobre a pessoa, a formação, enfim. Então, o que eu penso é que se a defesa vai levar para um lado muito mais técnico, ou o próprio Ministério Público vai buscar pessoas que tenham, mas você só pode ter 3 exclusões sem justificativa, injustificadas. Então, você vai excluir 3 ali daquele sorteio, mas mesmo assim, qual conselho de sentença vai ser formado? Ninguém sabe. Mas aí, pra gente encerrar, vou fazer uma pergunta pra vocês. Você que leu todo o processo, Alessandra, de cabo a rabo, ela leu tudo. Você condenaria os 2 com base nesse processo? Olha, eu teria muitas dúvidas, que ficam muitas lacunas, né? Pra gente ter uma ideia do que aconteceu com começo, meio e fim, geram dúvidas. Então, mas... Pode ter sido, sim, mas eu não sei se eu daria uma sentença de condenação se eu não tenho certeza absoluta da culpabilidade. Então, mas é isso que eu te pergunto. Você tinha que escolher entre condeno ou não condeno? Olha, é muito difícil uma condenação. E você, Badaró? Que saia justa, Carla. Uma pergunta, gente. Eu sou pela tese da defesa. Eu, assim, acho uma fragilidade probatória muito grande para a condenação. É lógico
A gente analisou o processo, né? A gente teve acesso. Eu penso pela fragilidade de provas. Pela fragilidade de provas, na dúvida, eu como boa advogada, na dúvida, absolvição. Vocês não querem saber o que eu penso? E você, Carla Albuquerque? Eu não condeno. Nós não temos provas suficientes. Pela fragilidade de prova, para mim, Entende? sim. E assim, faltou investigação, de verdade. Né? Faltou muita coisa para mim nesse processo. E, infelizmente, esse é o problema de muitas investigações no nosso país. Agora, dá para refazer? Não. dá. Acho muito difícil. E pra, A não aqui, ser que Carla... tenha algum fato novo muito contundente a ser apresentado, mas eu acho muito difícil uma condenação pelo com base tempo não nisso. vai. Carla, também assim, acho. a nossa situação aqui é o que a gente ouvia na faculdade. É melhor você absolver um culpado do que culpar um inocente. Não, mas assim, de novo, a gente, como sociedade, eu tenho o direito de cobrar boas investigações. Porque, assim, nós temos que ter certeza que cada pessoa que está sendo levada para o sistema prisional merece estar lá dentro. Eu acho que a gente segurança tem o dever jurídica. de fazer essa cobrança. Entendeu? Assim, é o mínimo. Porque aí nosso coração ficou o quê? Cometeu crime, vai mesmo, vai. Eu não tenho pena de criminoso, numa boa. Ainda mais Você contra a teve criança, né? Não é? Teve a oportunidade de não fazê-lo. Agora, quando você olha aqui cheio de... Sabe? Não é que é uma bola quadrada, é uma bola que eu não sei nem... É uma triangular, tá difícil da gente fazer isso aqui rodar. Porque você olha, eu conversei com N, sabe, dezenas de pessoas, e todo mundo que teve acesso a esse processo fala, esse processo é esquisito, esse processo tá estranho. Tem muita lacuna. Quanto mais a gente estuda, se aprofunda, discute, mais dúvidas sem resposta. Aí você começa a ver um detalhe, tá, mas esse horário aqui, essa máquina aqui, essa foto... transformando um acidente num homicídio? Entende o que eu tô falando? É isso que eu te falo, Carla. Quando eu olho o processo, a gente analisou os autos, eu não vejo nenhuma ação dos réus que tenham claramente ocasionado aquela morte. Então, para mim, tem uma fragilidade probatória muito grande. Pode ter acontecido? Pode. Mas a autoridade policial, nem o Ministério Público conseguiram demonstrar às claras, ao meu ver, lógico que a gente ainda está em processo, não fica evidente para mim. Então, diante da dúvida, eu sou pela condenação. Pela absolvição, porque a dúvida deve absolver. A gente não consegue definir o que realmente... Porque ali, qual foi a ação dos dois réus que ocasionaram a morte dele? Eu não consigo definir. Você leu o processo também. A Alessandra deu o processo. Será? Empurrou essa criança? Ou bateu No na quarto cabeça não da tinha criança? condição de ter uma altura que... Não, e você não tem um vestígio no apartamento? Não tem uma gota de sangue. Não tem uma gota de sangue, não tem um vestígio, não tem nada, gente. E aquilo que poderia ser vestígio foi descartado. O pijama do menino foi descartado. Todo o material de intubação, tudo que foi usado no hospital, foi descartado. A gente não tem informação do hospital. A gente não tem linhas de investigação. A gente tem um viés de confirmação. Ele colocou ali, né? E muitas contradições e muitas dúvidas. E onde há dúvida, não há certeza. Eu posso dizer uma coisa para vocês, assim, me dói o coração, porque é uma coisa que me remói. Eu quero saber o que aconteceu com esse menino. E extrapolando a prova técnica, quando a gente compara os depoimentos das pessoas que o atenderam no hospital, também está cheio de contradições, está cheio de lacunas que a gente não consegue preencher com a prova técnica e nem com um outro depoimento. Gera mais dúvida do que certeza. Eu sei que a gente aqui hoje deve ter jogado um balde de água fria num monte de gente, não é? Sim. Mas aqui, olha, numa boa, eu não faço questão, eu não faço coro com aquilo que eu não acho que está correto. Entende? Isso aí eu tô fora. Então, assim, a gente olha, a gente tem que dar abertura para o contraditório também. E quanto mais você mexe nesse processo, para mim, pior fica. É difícil.
E aí agora chegou naquele ponto que o que a gente faz? Né? Aí fica aquele negócio sem volta. Me lembro às vezes caso Evandro, né? Não, mas aí eu tenho que... Não, eu preciso. Então vai e acaba condenando pessoas inocentes. Isso tá errado. Ah, mas porque fulano é isso, Beltrano é aquilo. Não interessa. Se ele cometeu outro tipo de crime, que ele, né, responda pelo outro crime que ele cometeu. Mas assim, não é porque eu tenho raiva dele por uma coisa que eu quero... Não, gente, eu não sei. Eu acho isso tudo errado. Me incomoda profundamente. E isso não é justiça. Se existem outros crimes, que seja devidamente processado pelos outros crimes. Houve uma negligência em relação à criança, que responda. Houve culpa, que responda. Houve dolo, que responda. O problema é a gente não saber exatamente o que aconteceu. E essa coisa, né? Infelizmente, passou um tempo com um, com outro. É que todo mundo, né? Ele teve na mão de muita gente. Sim. E também, como a gente sempre fala, com o tempo passando, tem provas que a gente não consegue mais produzir, são provas irrepetíveis, são provas que se perdem. Carla, infelizmente, eu acredito que talvez você vai ficar sem saber o que realmente aconteceu com o Henry, porque eu acho que esse processo, a instrução, a forma com que foi feita, a investigação, a forma que foi feita, não chegou a cravar realmente, a bater o martelo no que realmente aconteceu com ele. É uma tristeza para a justiça brasileira, uma tristeza por processo, mas eu penso que, na dúvida, os réus precisam ser absolvidos. É isso, vamos aguardar. Eu estarei no Rio para esse júri do Henry Borel. Quero assistir, quero ver o que vai acontecer ali. Acho que é importante, né? É um marco, inclusive, para mim, que me debrucei durante 5 anos nesse processo. Vamos ver o que vem pela frente, né? A gente só traz a informação, as pessoas pensam, né? E, de novo, cada um tem, né? Tem gente que acha que são eles, mas entre achar e provar, tem um